Alô, alunos e alunas, sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Sou Maria Nascimento Costa, essa é a nossa terceira aula de Economia. Vamos todos dizer não ao coronavírus, isto é, sem beijinhos, sem abraços e sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. O sumário da aula de hoje é o saldo da balança corrente, o saldo do conjunto da balança corrente e da balança de capital. Vamos ver que este saldo tem um significado especial. E vamos ver o saldo da balança financeira. Como biografia, continuamos com o manual que vocês conhecem, Economia A. E os dados estatísticos eu tirei do site do Banco de Cabo Verde que nós vamos trabalhar. Agora vamos passar à aula. O saldo da balança corrente. Nós vimos na aula passada e vocês estão a lembrar como é que se calcula o saldo de qualquer balança. Como é que é? O saldo obtém-se pela diferença entre crédito e débito. E vocês sabem também, da aula passada, o que significa crédito e o que significa débito. Crédito significa recebimento e débito significa pagamento. O saldo da balança corrente. Como a balança corrente tem 4 balanças, quais são? A balança de mercadorias, a balança de, vamos lá, serviços, a balança de rendimentos e a balança de transferências correntes. Então, como é que nós vamos calcular o saldo desta balança que tem 4 balanças? Vamos fazer o somatório dos créditos e subtrair pelo somatório dos débitos das suas componentes. Ou podemos fazer fazendo o somatório dos saldos das suas componentes. Vamos ver um exemplo para perceber melhor e vocês vão ficar com atenção. Nós temos aqui, por exemplo, a balança corrente de um determinado país em 2019. As componentes da balança corrente. Temos balança de mercadorias com um débito de 51.300 e o crédito de 34.600. A balança de serviços, 9.200 e o crédito, 14.000. Balança de rendimentos, o débito, 15.100 e crédito, 9.700. Balança de transferências correntes, débito, 3.900 e crédito, 6.400. Esses valores em milhões de unidades monetárias. Como então que nós vamos calcular o saldo da balança corrente que tem 4 balanças? Como é que é? É pelo somatório, vamos somar os débitos. Tem aqui, quanto é que dá? Se vocês somaram isso aqui tudo, vai dar 79.500. Vamos somar também todos os créditos de todas as balanças. Fazendo o somatório, quanto é que vai dar? 64.700. E fazer a diferença. Portanto, temos aqui o crédito em primeiro lugar, o débito em segundo lugar. A diferença dá número negativo, que é menos 14.800 milhões de unidades monetárias. Vimos também que podemos obter este saldo somando todos os saldos da balança corrente. Ou seja, temos aqui, somando todos os saldos, quanto é que dá? Menos 14.800. Portanto, o somatório dos saldos dá isso aqui. Tinha que dar o mesmo valor, porque se não der o mesmo valor é porque alguma coisa está errada. Agora vamos analisar o saldo da balança de Cabo Verde entre 2014 e 2016. E como trabalho de casa, vocês vão analisar de 2017 a 2019. Portanto, a balança corrente, vocês têm ali as componentes. Balança de bens, que é a balança de mercadorias. Balança de serviços, balança de rendimento primário, que é a balança de rendimentos. Balança de rendimento secundário, que é a balança de transferências correntes que nós já vimos na
primeira aula, certo? Então, vamos lá ver, antes ainda de prosseguir. Somando esses valores aqui, que é o saldo, nós vamos encontrar o saldo da balança corrente de 2014, que é menos 13.962 aproximadamente. Somando todos os saldos das suas componentes, vamos encontrar um saldo para 2015 de menos 5.316 aproximadamente. Somando todos os saldos, em 2016, vamos encontrar um valor também negativo. O saldo da balança corrente nos diz como é que está a economia, se está no caminho certo ou não, mas não podemos ainda ter a certeza para afirmar categoricamente que o país está no bom caminho, uma vez que falta analisar ainda outras balanças. Mas já é um forte indício para saber como é que a economia está a funcionar. Mas vocês podem ver que, apesar do saldo da balança corrente ser negativo em todos os anos, que nós estamos a melhorar, ou seja, está a ser menos negativo. E quais são as balanças que estão a contribuir para que o saldo da balança corrente seja negativo? Vocês podem ver que a balança de bens, que é a balança de mercadorias, sempre com saldo negativo, porque as nossas exportações são menores do que as importações. Por isso, o saldo negativo da balança corrente, que vai refletir no saldo da balança, o saldo negativo da balança de mercadorias, que vai refletir no saldo da balança corrente. E nós temos também uma outra balança, que é a balança de rendimento primário, que nós podemos chamar também de balança de rendimentos, que sempre apresentou saldo negativo. Portanto, essas duas balanças que estão a contribuir para o saldo negativo da balança corrente. Mas nós temos as outras duas balanças que estão a contribuir para o saldo de ser menos negativo da balança corrente. Quais são essas balanças? Vocês podem ver que é a balança de serviços, sempre com saldo positivo. Por que a balança de serviços em Cabo Verde sempre apresenta saldo positivo? É só pensar no que se registra nessa balança. Em Cabo Verde, essa balança tem sempre saldo positivo por causa da rúbrica viagens e turismo, por causa do turismo que entra no nosso país, as despesas contabilizam-se aqui como crédito, daí o saldo positivo e nessa balança. Também a balança de rendimento secundário, que são as transferências unilaterais ou transferências correntes. Essa balança também, nos últimos anos, tem apresentado saldo positivo. Por que saldo positivo nessa balança? É só pensar o que se registra. Remessa dos emigrantes. Portanto, remessas dos emigrantes faz dessa balança e ter um superávit, ou seja, um saldo positivo. Turismo faz de balança de serviços ter saldo positivo. Por isso, a balança corrente não apresenta assim um saldo tão negativo. Poderia ser pior se não fossem essas duas balanças. Agora vamos ver o saldo conjunto da balança corrente que acabamos de ver com a balança de capital e o que esse saldo significa. Esse saldo conjunto, ao juntar o saldo da balança corrente com o saldo da balança de capital, indica-nos se um país está numa situação devedora ou se está numa situação credora face ao resto do mundo. Vamos ver o que significa isso de estar numa situação devedora ou numa situação credora face ao resto do mundo. Nós temos, quando nós juntamos o saldo da balança corrente, depois vamos fazer um exemplo, vocês vão perceber melhor. Quando juntarmos o saldo da balança corrente com o saldo da balança de capital, se for positivo, isso significa o quê? Significa saldo positivo. Significa o quê? Que o país tem capacidade líquida de financiamento, ou seja, o país está a gerar recursos que não utiliza internamente e que poderá financiar os outros países. Aí temos aqui
A economia gera recurso que não utiliza, por isso pode financiar outros países, concedendo, por exemplo, empréstimos ou podemos fazer investimentos nos outros países. Ao contrário, quando o saldo for negativo, quando nós temos um déficit no saldo da balança de corrente e de capital, isso significa que o país tem necessidade líquida de financiamento, ou seja, está numa situação devedora. Quer dizer o quê? Que nós precisamos do financiamento externo, uma vez que não conseguimos internamente gerar recursos para financiar a atividade econômica interna. Vamos ver um exemplo. Aqui nós temos saldos da balança corrente e de capital de um determinado país nos anos 2017 a 2019. Esses valores estão expressos em milhões de unidades monetárias. Em 2017, saldo da balança corrente, menos 10 mil, saldo negativo. 2018, 3 mil, 2019, 3.500. Balança de capital, vocês estão a ver ali os saldos nos 3 anos. 3 mil, menos 2 mil e 1.000, respectivamente. Como é que eu vou fazer o saldo conjunto? Vocês já sabem, porque acabamos de ver agora. É só juntar, somar o saldo das duas balanças. Somando, vamos encontrar um saldo conjunto em 2017 de menos 7 mil unidades monetárias. Saldo negativo significa o quê? Vamos lá, significa o quê? Necessidade líquida de financiamento. Nos outros anos, é fazer a mesma coisa, juntar o saldo das duas balanças. 3 mil menos 2 mil, quanto é que dá? 1.000. E em 2019, fazendo a soma, dá 4.500. Saldo positivo em 2018, saldo positivo em 2019. Significa o quê? Significa que o país tem capacidade líquida de financiamento. Vamos analisar o saldo conjunto da balança corrente e da balança de capital de Cabo Verde de 2014 a 2016. O saldo da balança corrente nós já tínhamos visto, é só acrescentar o saldo da balança de capital. Isso nem sequer é preciso fazer cálculos para chegar à conclusão. Em 2014, o saldo vai ser positivo ou negativo? Vocês podem ver que é negativo. Também, em 2015, o saldo vai ser negativo, precisamente porque, ao fazer a soma, vamos ter um número negativo. E em 2016, também, o saldo negativo. O que isso significa? Significa que em 2014, em 2015 e em 2016, Cabo Verde teve capacidade ou teve necessidade de financiamento? Vamos lá. Saldo negativo significa o quê? Significa necessidade líquida de financiamento. Agora vamos ver o saldo da balança financeira. O que significa quando tem um saldo positivo ou um saldo negativo. E saldo negativo da balança financeira significa capacidade líquida de financiamento. Aí vocês podem perguntar, professor, mas saldo negativo, o país tem capacidade de financiamento? Tem. Por quê? Vamos pensar e recordar a primeira aula. Nós temos, eu vou fazer aqui no quadro, nós temos que o saldo da balança financeira, portanto, o saldo é a diferença entre crédito e débito. Vamos supor que crédito é de 1.000 unidades monetárias e que débito é de menos 2.000 unidades monetárias. Fazendo a diferença dá menos 1.000. Agora vamos interpretar. Na balança financeira, crédito,
como vocês sabem, é entrada de dinheiro. Balança financeira é a balança que registra os investimentos. Significa entrada de investimento no nosso país. Esse 1000 aqui. Esse 2000 significa o quê? Que saída de investimento, saída de dinheiro. Nós é que estamos a investir nos outros países. Vocês podem ver que, sendo assim, saldo negativo significa que o país tem capacidade, uma vez que nós é que estamos a investir nos outros países. Daí, saldo negativo na balança financeira tem uma leitura diferente das outras balanças, uma vez que o país tem capacidade líquida de financiamento, como vocês podem ver aqui. Saída de financiamento para o resto do mundo. Enquanto que o saldo positivo significa que o país tem necessidade líquida de financiamento, ou seja, entrada de financiamento do resto do mundo. Agora vamos fazer uma síntese com a balança financeira e a balança corrente, mais a balança de capital. Saldo positivo destas duas balanças significa capacidade de financiamento, saldo negativo, necessidade líquida de financiamento. Enquanto que na balança financeira, saldo negativo é que significa capacidade, saldo positivo significa necessidade líquida de financiamento. Agora nós vamos fazer um pequeno exercício para aplicar aquilo que nós vimos na aula de hoje. Então, vamos fazer este pequeno exercício. Observe o seguinte quadro, que refere à balança de pagamentos de um determinado país já em 2019, os valores expressos em milhões de unidades monetárias. Vocês podem ver, aqui vocês têm saldo de cada balança, de mercadorias, menos 5.000, serviços, 3.000, rendimentos, menos 2.000, transferências correntes, 1.000 e capital, 2.000. E a pergunta é, com base na situação descrita, se o país já teve necessidade ou se teve capacidade líquida de financiamento em 2019. Vamos lá fazer, eu vou dar um tempinho e vocês vão fazer corretamente com certeza, porque é muito fácil. Vamos lá. A resposta você já tem? Sim? Vamos lá. Primeiro passo, vocês vão calcular o saldo da balança corrente. Assim é que fizeram, não é? Que é o somatório dos saldos das suas componentes. Ou seja, é o saldo da balança de mercadorias, mais o saldo da balança de serviços, mais o saldo da balança de rendimentos e da balança de transferências correntes. Substituindo os dados, nós temos o saldo de balança corrente de menos 3 milhões de unidades monetárias. Saldo negativo, mas ainda não dá para concluir. E o saldo da balança de capital não é preciso fazer porque vocês têm. Agora é juntar o saldo das duas balanças. Juntando o saldo da balança corrente, que é menos 3.000, o saldo da balança de capital vocês têm no quadro, que é 2.000, dá um saldo de menos 1.000 milhões de unidades monetárias. Saldo negativo, qual é a conclusão que nós tiramos? Como o saldo conjunto da balança corrente e da balança de capital é negativo, logo o país já teve necessidade líquida de financiamento. Fizeram assim? Boa! Agora vamos passar para o bloco de TPC. Vou passar um pequeno trabalho para vocês fazerem em casa. O trabalho de casa que vocês vão fazer uma pesquisa no site do Banco de Cabo Verde para encontrarem saldos da balança corrente e da balança de capital nos anos 2017, 2018 e 2019. E ver em que ano ou em que anos o nosso país teve necessidade ou capacidade líquida de financiamento. Portanto, era esse o trabalho de casa, um exercício muito simples. Na aula de hoje, nós vimos como é que se calcula o saldo da balança corrente. Ou seja,
Nós vamos fazer a soma de todos os créditos e a soma de todos os débitos e vamos fazer a diferença, encontramos o saldo. Ou vamos somar o saldo de todas as balanças e ter o saldo da balança corrente. Vimos também como é que se calcula o saldo da balança corrente mais a balança de capital. E que este saldo tem um significado importante para o país, uma vez que nos diz se o país tem capacidade ou se tem necessidade líquida de financiamento externo. Vimos ainda como é que se calcula o saldo da balança financeira. Ao contrário de outras balanças, o saldo da balança financeira, quando apresenta um saldo positivo, significa que tem necessidade de financiamento. Quando tem um saldo negativo, significa que tem capacidade de financiamento. Chegamos ao fim da nossa aula do programa Aprender e Estudar em Casa. Fique bem e fique protegido. Fique em casa.